Brasil. Bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca em que a gente vive. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou algumas medidas da chamada pauta conservadora ou de costumes. Medidas que não vão melhorar em nada a vida das pessoas, que batem em pseudo-problemas, enquanto, na verdade, as grandes questões que realmente são importantes, são absolutamente desconsideradas por deputados e senadores que, na verdade, usam esse tipo de projeto apenas para se mostrar para os seus eleitores. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, o papel aí do Congresso e a perda que significam essas aprovações. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o nosso canal. Todas as semanas, pelo menos 2 novos episódios estão no ar. Pois bem, eu começo então com a derrubada do veto. O Congresso Nacional havia aprovado um projeto de lei de alteração da Lei de Execução Penal. Entre as várias alterações ali estava a proibição para que presos em regime semiaberto pudessem sair em feriados, datas comemorativas, para depois retornar à prisão. É importante destacar que, em primeiro lugar, o objetivo dessa medida, prevista então na Lei de Execução Penal, que ainda é da época da ditadura militar, diga-se de passagem, é dar curso à ressocialização, que afinal de contas é o objetivo, um dos 2 grandes objetivos da prisão. A prisão tem 2 grandes objetivos, a punição, mas também a ressocialização. O objetivo é que esse preso, saindo da lógica própria do sistema carcerário, ele possa ter contato com a sua família e com a sociedade, que afinal de contas ele vai ser reintegrado em algum tempo depois. É importante também dizer que essa medida só era aplicada a pessoas com regime semiaberto, ou seja, pessoas que estão cumprindo já a pena há um bom tempo e progrediram do regime fechado para o semiaberto, ou pessoas que, na verdade, cometeram crimes de menor potencial ofensivo e já estão em regime semiaberto. Essas pessoas já têm esse benefício e a saidinha, como era chamada, era uma dessas medidas. Com relação a essa medida, né, o presidente Lula vetou, então, isso que foi aprovado pelo Congresso. O veto, então, voltou para o Congresso e o Congresso derrubou esse veto. O veto ele havia sido feito por orientação do ministro da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, que chamava a atenção que a saidinha, como eu disse, ela tem o objetivo da reintegração progressiva desse encarcerado à sociedade, à sua família, no que é a questão da progressão de pena, que é um princípio constitucional à progressão de pena. Além dessa mudança, a Lei de Execução Penal, de novo, a Lei de Execução Penal, que é da época da ditadura, também prevê, agora com mudança, que para o preso poder progredir de regime, fechado para semiaberto, semiaberto para aberto, será necessário, obrigatória, a realização de exame criminológico mais parecer do diretor daquele presídio. Vale a gente ressaltar que a Lei de Execução Penal, que é de 1984, ela é uma lei que é amplamente violada pelo Estado brasileiro. Não à toa, o STF declarou o chamado estado de coisas inconstitucional com relação ao sistema carcerário brasileiro. Um sistema absolutamente falido, um sistema no qual a gente prende muito e prende mal. Vale anotar algo que eu já falei aqui algumas vezes, que no Brasil a gente pune menos de 10% dos homicídios, uma porcentagem muito menor que essa de estupros. O que na verdade nós temos na maioria absoluta dos casos de pessoas presas no Brasil são por furto, mas principalmente por tráfico de drogas. E quando eu estou falando de tráfico de drogas, a maioria absoluta das pessoas presas por tráfico no Brasil foram pessoas pegas com pouquíssima quantidade, 3 gramas, 8 gramas, alguma coisa assim. Não é que os presídios brasileiros estão abarrotados
de vários Fernandinhos Beiramar. Não é esse o caso. A cada década, nós temos dobrado o número de pessoas encarceradas no Brasil, sem que isso tenha qualquer impacto sobre diminuição de criminalidade, porque, afinal de contas, no final das contas, não é esse o objetivo do sistema penal. O sistema penal nunca foi pensado para redução ou combate à criminalidade. O objetivo dele sempre foi muito outro, que é um mecanismo de controle social, de controle da periferia desse país. E o que essa medida faz é, alterando o artigo de uma lei, ainda da época da ditadura, e eu estou ressaltando sempre isso, né? É uma lei que é anterior à Constituição de 88, e que traz uma série de medidas muito positivas com relação à forma como se tem que tratar a pessoa encarcerada e que o Estado brasileiro recorrentemente viola, ela agora é piorada nesse sentido. Esse foi o primeiro projeto. O segundo que eu queria mencionar também é que o presidente Lula ele havia vetado, melhor dizendo, um artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que proíbe que a União gaste dinheiro com medidas que incentivem outras formas de aborto ou terapias ou cirurgias de transição de gênero. Ora, a discussão sobre o aborto, inclusive, não é? Ela é algo extremamente mal feita no Brasil, mas eu nem vou entrar no mérito, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina, que vem justamente nesse sentido de dificultar a realização do aborto legal, mas mesmo quando o aborto ele é permitido no Brasil, pouquíssimas mulheres conseguem ter acesso a ele. E com relação à questão de pessoas transgênero que precisam de realização de cirurgia e ou de medicação para poder se adequar, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, da forma como tinha sido aprovada no Congresso, proíbe o governo de gastar dinheiro com isso. Isso foi vetado pelo presidente e o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Em que medida que isso melhora a sociedade brasileira? Que contribuição que isso leva à sociedade brasileira? A proibição de que seja atendida a demanda de pessoas transgênero ou que seja permitido que mulheres possam efetivamente realizar o aborto nas hipóteses previstas na lei. Óbvio que nem no primeiro caso nem no segundo a resposta na verdade é a mesma. Isso não melhora em nada a situação da sociedade brasileira. Em terceiro lugar, o ex-presidente Bolsonaro havia vetado um projeto de lei, trecho de um projeto de lei que criminalizava as fake news. Um grande projeto em que, entre outras coisas, ele criava a figura do tipo penal da divulgação de notícias sabidamente falsas, principalmente envolvendo temas eleitorais. Isso foi vetado pelo Bolsonaro e aí o Congresso Nacional, nesse caso, manteve o veto. Ou seja, o Congresso Nacional entende que é direito sim das pessoas divulgarem notícias falsas, divulgarem fake news. E os danos que esse tipo de coisa causa, eu não preciso ir muito longe. Outro dia nós estávamos falando sobre o Rio Grande do Sul, fiz um vídeo também falando sobre algumas questões envolvendo a tragédia do Rio Grande do Sul e os graves problemas causados pelas fake news envolvendo o Rio Grande do Sul. Mais uma vez, o Congresso Nacional trabalhando de forma a não gerar nenhum benefício para a sociedade brasileira, ao contrário, criando aí uma série de fantoches, uma série de espantalhos que batendo em espantalhos sobre coisas que não vão melhorar em nada a vida das pessoas. Nos três casos, nós temos três grandes retrocessos, três medidas que, muito mais do que serem conservadoras, são uma perda de dinheiro e tempo público do Congresso Nacional, que deveria estar discutindo coisas que realmente importam, enquanto está perdendo tempo fazendo live, fazendo fotinha, fazendo live no Instagram para ficar lacrando com seus eleitores, digo, a bancada conservadora, pseudo-conservadora que aprova esse tipo de medida, enquanto a gente tem uma série de problemas reais que realmente precisariam estar sendo enfrentados. Bom, eu vou ficando por aqui.
Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o nosso canal. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma coisa maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa beirosca de país. Tchau.